Meu nome é Eva. Fiz 30 anos na semana passada. Não esperava muito do meu aniversário. Já tinha me acostumado com comemorações simples, uma fatia de bolo na minha mesa, talvez um filme, se eu não estivesse muito cansado. Ainda assim, algo em mim achava que este ano podia ser diferente. Não sei por quê. Talvez porque fazer 30 parecesse importante, como se finalmente me enxergassem como mais do que só uma ajudante. O convite chegou pelo grupo da família 2 dias antes. Mãe, jantar de domingo às 18 horas. Nada especial, mas venha se puder. Nenhuma mensagem de parabéns. Nenhum emoji de bolo. Só um se puder, como se eu tivesse coisa melhor para fazer. E talvez eu tivesse. Mas fui mesmo assim. Sempre vou. Cheguei no horário. Eles ainda moravam na mesma casa cuja hipoteca eu vinha pagando desde os 22, desde que meu pai perdeu o emprego e a carga horária da minha mãe foi cortada. Na época, eu fazia bicos, trabalhava como freelancer na faculdade e vivia de miojo para que eles não precisassem fazer o mesmo. Dizia a mim mesma que era só por um tempo, até eles se reerguerem. Isso foi há 8 anos. A casa continuava igual. Tinta descascando na varanda. O jardim abandonado. O carro novo do meu irmão, um Jeep brilhando, estacionado na garagem. A mãe sempre dizia que ele precisava de rodas para se manter motivado. Eu ainda dirigia o mesmo Honda usado que comprei no primeiro ano da faculdade. A porta se abriu antes mesmo que eu batesse. Jason sorriu e me deu um tapinha nas costas, como se estivesse me deixando entrar na festa dele. E aí, já era a hora. A gente já começou a comer. Entrei na sala de jantar e, de fato, todos já estavam no meio da refeição. Meu prato estava na ponta mais distante da mesa. Frio. Que bom que apareceu, murmurou meu pai, sem nem levantar os olhos. Ele pegou as batatas e as passou direto pro Jason. Sentei sem dizer nada. Ninguém me deu parabéns. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Jason, nem minha tia Carol, que sempre aparece, mesmo depois de ter dito uma vez que eu parecia subnutrida e incompetente. Esperei. Achei que talvez estivessem guardando alguma surpresa para a sobremesa. Uma vela, um cartão, qualquer coisa. Mas, quando os pratos foram recolhidos, minha mãe enfiou a mão na bolsa e me entregou um envelope branco. Não espera muito, disse ela, sem sorrir. Você ainda não merece. Fiquei paralisada. Nem tinha aberto o envelope, mas o tom já doía. Jason riu do outro lado da mesa. Deve ser um cupom para terapia. Deus sabe que você precisa. Abriu o cartão. Era um desses genéricos de farmácia. Azul e branco, com o desenho de um cachorro usando um chapéu de festa. Dentro, alguém tinha rabiscado com caneta preta. Feliz aniversário para a sanguessuga da família. Quem sabe esse ano você cresce. Sem assinatura. Nada de com amor, mamãe e papai. Só isso. Minhas mãos ficaram imóveis. Meu peito, vazio, como se tivessem sugado todo o ar. Levantei os olhos. Mamãe tomou um gole de vinho. Papai estava tirando algo dos dentes. Jason estava sorrindo para o celular como se não tivesse acabado de ajudar a destruir o próprio irmão mais velho. Foi então que meu pai falou, ainda sem olhar para mim. Honestamente, deveríamos ter cortado contato com você anos atrás. Você age como se a gente te devesse alguma coisa. Eu não disse nada. Não gritei. Não chorei. Apenas assenti, devagar. Porque naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva. Não foi tristeza. Foi clareza. Eles não sabiam. Eles não sabiam que eu vinha pagando o seguro do carro deles nos últimos 3 anos. Que eu cobria, direto na farmácia, as coparticipações do plano de saúde da minha mãe. Que eu paguei a última multa do imposto de renda para que eles não perdessem a casa de onde agora me insultavam. Eles não sabiam da planilha que eu atualizava toda semana, centavo por centavo. Não sabiam porque eu nunca pedi reconhecimento. Mas talvez esse fosse o problema. O jantar terminou do jeito de sempre, com Jason perguntando se eu podia mandar a diferença pelo Venmo.
Em algumas frases soltas, ele ainda insinuou que bancou uma viagem que eu nem cheguei a fazer. Assenti de novo e disse que cuidaria disso. Porque não ia estragar meu próprio plano explodindo antes da hora. Entrei no carro e fiquei ali por uns 20 minutos, só observando a luz da varanda piscando. Meus dedos estavam sobre a chave de ignição, mas minha mente estava em outro lugar. 8 anos atrás, talvez lembrando da primeira noite em que transferi dinheiro para a hipoteca deles e me convenci de que aquilo era amor, não obrigação. Naquela noite, abri meu laptop. Não dormi. Só comecei a clicar. Senhas. Logins. Arquivos antigos. Portais bancários. Congela aqui, revoga acesso ali. Não estava furiosa. Não escrevi nada em letras maiúsculas. Me movi como um cirurgião. Não desliguei o aparelho. Reconectei todo o circuito. Conta da farmácia da mãe? Desativada. Pagamentos automáticos? Cancelados. Login da conta de luz, água, tudo que estava em meu nome ou com meu acesso. Revogado. Amazon da família, perfis do Spotify, Netflix, cartões do Uber Eats, tudo que tinham vinculado a mim? Sumiu. E deixei um último presente. Uma última mensagem no grupo da família. Mas, antes de clicar em enviar, fiquei olhando para a tela por um tempo. Relendo o que tinha escrito no rascunho. Sem gritos. Sem palavrões. Sem discurso sobre tudo que fizeram comigo, ou como partiram meu coração. Porque entendi que eles nunca se importaram o suficiente para que qualquer coisa disso os atingisse. Se eu queria que eles sentissem o que eu sentia, choque, silêncio, e um horror que cresce aos poucos, eu precisava falar a língua deles. Dinheiro. Então fui direto. A partir de agora, todos os pagamentos que fiz em nome de vocês estão cancelados. Me chamaram de sanguessuga. Pensei em parar de me alimentar. Boa sorte por aí. E cliquei em enviar. Sem emoji. Sem assinatura. Só isso. Silenciei o grupo. Fechei o laptop. Na segunda-feira de manhã, não acordei às 6h30 como sempre. Tirei o dia de folga. Dormi até mais tarde, fiz um café de verdade e fui dar uma caminhada. Sentei no sol e tentei lembrar da última vez em que fiz alguma coisa, qualquer coisa, sem primeiro checar se a coparticipação da minha mãe tinha sido lançada ou se a conta de celular do meu pai já tinha vencido. Havia um espaço no meu peito que eu nem sabia que estava vazio. Era como respirar um ar que finalmente era meu, e não emprestado de mais ninguém. Ao meio-dia, já tinha 3 chamadas perdidas do Jason. Por volta das 2 da tarde, o grupo da família passou do silêncio para o pânico. Minha mãe, Eva, a internet caiu. Você pode ver se esqueceu de pagar? Não conseguimos fazer login. Jason, cara, por que a luz tá cortada? Papai tá surtando e eu tô perdendo ligação de trabalho. Tia Carol, do nada, respondeu da Flórida, isso me parece bem mesquinho, Eva. Sempre te apoiamos emocionalmente, mesmo com os nossos desentendimentos. Eu não respondi. Só li tudo, uma mensagem de cada vez. Assisti o tom mudar, de confusão arrogante para irritação passiva, até virar puro pânico. Às 15h41, meu pai me ligou. Deixei tocar. Ele tentou de novo, dessa vez do telefone da minha mãe. Depois, de um número desconhecido. Atendi na 4ª tentativa só para ver qual tom ele escolheria. Eva, ele começou, direto. A gente precisa conversar. Não disse nada. Sua mãe tá chorando, ele acrescentou, como se isso fosse me fazer sentir culpa. Mesmo assim, fiquei em silêncio. Acho que foi imaturo da sua parte puxar o tapete da própria família. Tipo, tudo bem, você não quer fazer parte, é uma escolha sua. Mas tínhamos um sistema em funcionamento. Você não pode simplesmente sair cancelando tudo sem aviso. Você tem razão, eu disse, por fim. Eu devia ter avisado. Ele fez uma pausa. Então, você vai consertar? Não. Eu disse que devia ter avisado 8 anos atrás, quando comecei a pagar tudo. Quando deixei você me menosprezar do seu escritório enquanto vivia às minhas custas.
Mas não avisei. E isso, de fato, foi erro meu. Silêncio. Aí meu pai murmurou. Você sempre foi tão dramática. Sorri. E você sempre foi cheio de direitos. E desliguei. Sem gritos. Sem drama. Só um clique calmo. Naquela noite, recebi um e-mail do servidor da hipoteca, seu login foi alterado por outro usuário. Eles tinham tentado entrar. Mas eu já tinha bloqueado. E eu ainda não tinha terminado. No dia seguinte, preenchi toda a papelada para remover meu nome de cada conta conjunta a qual já tinha sido vinculada. Liguei para cada empresa. Mandei todos os documentos. Até fiz uma planilha com todos os números de conta em que meu nome aparecia ao longo dos anos só para garantir que nenhum escapasse. Depois comecei a checar os registros de propriedade. Porque, veja bem, a casa não estava no nome deles. Estava no meu. Sempre esteve. 8 anos atrás, quando estavam tão endividados que nem conseguiam ser aprovados para uma hipoteca, eu comprei a casa em meu nome. Disse a eles que era só uma solução temporária, para manter o teto sobre as cabeças deles. Deixei que acreditassem que era deles. Deixei que fizessem as regras. Deixei que me desrespeitassem dentro da casa que, legalmente, era minha. Mas eu não ia mais cometer esse erro. 2 dias depois, marquei uma consulta com um advogado imobiliário. Fui direto. Sem rodeios, sem ressentimentos. Expliquei a situação com calma, mostrei a escritura da casa, o histórico de pagamentos, algumas mensagens-chave. O advogado ouviu tudo atentamente. Depois me olhou e disse: Você tem todo o direito de fazer isso. Assenti. Ele se recostou na cadeira e perguntou: Deseja iniciar um processo de despejo ou colocar a casa à venda imediatamente? Ali foi o ponto de virada. Foi quando tudo deixou de ser sobre punição e passou a ser sobre liberdade. Não respondi na hora. Peguei o celular e comecei a rolar pelas mensagens antigas. Anos de conversas de família, fotos, piadas veladas, cobranças emocionais, lembretes de que estamos passando por uma fase difícil. Voltei aquele cartão de aniversário: talvez este ano você cresça. Respirei fundo, olhei para o advogado, e disse com um leve sorriso: Vamos colocá-la à venda. Uma semana depois, a casa foi listada com descrição. Sem placa no jardim. Sem avisos no grupo da família. Apenas um anúncio simples feito por recomendação do advogado, através de uma corretora de confiança. Ela era prática, eficiente e discreta. Não fez perguntas quando eu disse: Sim, a casa é minha. Não, eles ainda não sabem. Agendamos a primeira visita para uma terça à tarde. Escolhi o horário de propósito. Minha mãe estaria em seu turno voluntário na igreja, meu pai provavelmente em mais um almoço de networking sem resultados reais. Jason, como sempre, deveria estar jogando no quarto, de fones no volume máximo. A corretora chegou com um casal e sua filha pequena. Foram educados. A esposa olhou a cozinha e disse, com um brilho nos olhos: Tem potencial, né? Eu soube exatamente o que ela queria dizer. Já estava imaginando os armários novos, talvez derrubar aquela meia parede antiquada. O marido perguntou sobre o telhado e o ar-condicionado. Respondi sem hesitar. Eu mesmo paguei por ambos os reparos no ano anterior. No meio da visita, ouvi uma porta bater lá em cima. Jason apareceu pelo corredor, pisando forte, cabelo bagunçado, de pijama. Olhou para mim, depois para o casal, depois de novo para mim. O que tá rolando aqui? Perguntou, franzindo a testa. A menininha sorriu e acenou para ele. A esposa se desculpou, gentilmente. Desculpa, estamos atrapalhando. Jason se virou para mim. Cara, por que tem gente andando na nossa casa? Não respondi de imediato. Observei a sala ao meu redor, a mesma onde passei tantas noites durante a faculdade, com o notebook no colo, tentando equilibrar freelas e boletos que nem eram meus. Então olhei para ele. A casa não é sua, Jace. Nunca foi. A corretora apareceu logo em seguida, propondo ao casal dar uma olhada no quintal. Eles assentiram e saíram.
Jason ficou parado, rosto começando a corar. Ok, e o que isso quer dizer? Levantei uma sobrancelha. Exatamente o que parece. Esta casa está no meu nome. A hipoteca é minha responsabilidade. E eu decidi vendê-la. Ele piscou 2 vezes. Depois soltou uma risadinha nervosa. Você tá brincando. Não é possível. Tipo, você pode até fazer isso, mas... Mamãe e papai moram aqui. Correto. Moram aqui como inquilinos. Inquilinos que me chamam de sanguessuga e me dão cartões de aniversário com indiretas maldosas. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. De repente, Jason pareceu muito mais jovem do que era. Você realmente não sabia? Perguntei. Depois de todo esse tempo, ele apenas balançou a cabeça. Eles sempre disseram que eram os donos da casa. Que deixavam você morar aqui por pena, às vezes. Fiquei olhando para ele. Você achou que eu morava aqui por pena? Ele esfregou a nuca e desviou o olhar. Sei lá, você nunca trazia amigos. Nunca trazia ninguém para casa. Estava sempre trabalhando, sempre estressado. Porque eu pagava por tudo, respondi, com calma, para que você pudesse ficar no quarto, jogando videogame. Ele engoliu em seco. Era como se, enfim, as peças começassem a se encaixar. Foi quando ouvimos a porta da frente se abrir. Era minha mãe. Ela entrou segurando um copo com café gelado, falando ao telefone, distraída. Ainda não tinha visto o corretor nem o casal no quintal. Só me viu ali, parado com Jason na sala. Ah, Evan, finalmente resolveu consertar a pia? Mas então ela percebeu a expressão dele. O que foi agora? O que está acontecendo? Não respondi. Ela se aproximou devagar, estreitando os olhos. Jason virou-se para ela, com a voz baixa. Mãe, você sabia que o Evan é o dono da casa? O silêncio que seguiu foi absoluto. Parecia que o tempo tinha parado. O rosto dela ficou imóvel. Nenhuma reação. Então, calmamente, ela abaixou o copo. Jason, não seja ridículo, disse. Deixamos ele assinar os papéis porque o crédito dele era melhor. Isso não quer dizer que ele seja o dono. Sorri. Ela ainda não tinha entendido. A escritura está no meu nome, disse, sem levantar o tom. Eu dei a entrada. Eu tenho pago a hipoteca. Esta casa não é sua. A expressão dela mudou, então. Não foi tristeza. Nem surpresa. Foi raiva. Ingrato, ela sibilou. Como você tem coragem de tentar expulsar seus pais da própria casa? Mãe, falei, calmo, você me expulsou primeiro. Aos poucos. Quando riu do meu trabalho. Quando me chamou de decepção na frente dos outros. Quando gastou meu dinheiro e disse às pessoas que eu era um fracasso. Ela cruzou os braços. Então é isso? Vingança? Você está despejando sua própria família no seu aniversário? Soltei um riso seco. Não. Isso não é vingança. É encerramento. Nesse momento, o corretor entrou novamente, acompanhado do casal. Nós simplesmente adoramos o layout da casa, disse a esposa. E o quintal é perfeito. Acho que vamos fazer uma oferta. Jason olhou para a mãe. Ela olhou para mim. E eu olhei para o futuro que deveria ter construído para mim anos atrás. Minha mãe não respondeu de imediato. Apenas me encarou como se eu fosse um estranho que apareceu na sala onde ela costumava mandar. Jason estava atrás dela, calado agora. O ar de superioridade que ele costumava carregar já não estava mais lá. O casal conversava com o corretor sobre termos da oferta e contingências, como se falassem sobre reforma de banheiro e não sobre a implosão de uma família inteira. Saí da casa e esperei do lado de fora, perto da caixa de correio, com as mãos nos bolsos. O vento balançava as ervas daninhas do jardim que, até pouco tempo, era eu quem cortava. 1 minuto depois, a corretora se aproximou. Eles estão prontos para seguir com a proposta. Gostaram mesmo do lugar. Boa oferta. Acima do valor.
E podem dispensar a inspeção, se for o caso. Assenti. Vamos em frente. Ela me olhou com atenção. Tem certeza de que está confortável com tudo isso? Não era intromissão. Era só profissionalismo. Ela queria garantir que eu não estava sendo puxado de volta por culpa ou laços familiares. Muita gente desiste nesse ponto. Mas eu não. Nunca estive tão certo de nada, respondi. Quando voltei para dentro, minha mãe estava na cozinha, lidando com a situação do jeito dela, enchendo uma taça de vinho até a borda. Jason tinha sumido, provavelmente fechado no quarto, talvez mandando mensagens em busca de consolo. Meu pai ainda não tinha chegado, mas eu já conseguia imaginar o que ele diria quando soubesse. Talvez ele tentasse algum discurso dramático sobre traição. Quem sabe inventasse um problema no coração, só para despertar compaixão. Sempre foi bom a indignação performática. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que os compradores foram embora. Sentei na beirada do sofá, absorvendo tudo. Cada quadro pendurado que fui eu quem pagou para emoldurar. A TV nova comprada por mim, depois que meu pai quebrou a antiga num dos seus acessos de raiva. O abajur quebrado no canto, resto de uma briga que Jason começou no último dia de ação de graças. Tudo isso permanecia em silêncio, como se fosse parte de uma exposição de museu chamada Coisas que Evan pagou, mas nunca pôde usar. Era estranho. Não era tristeza. Nem nostalgia. Só estranho. Naquela noite, não voltei pro meu apartamento. Fiquei no quarto de hóspedes do andar de cima, o mesmo que minha mãe chamava de parada técnica, sempre que eu vinha brincar de ser adulto. Deitei na cama, olhei pro teto. Não dormi. Não por ansiedade, mas por lucidez. Acordei às 6 horas com os gritos do meu pai lá embaixo. Você tá me dizendo que ele vai vender? Que você deixou isso acontecer? Fiquei onde estava. Deixei eles se resolverem. Quando finalmente desci, meu pai andava de um lado pro outro na cozinha, de camiseta, telefone na mão, provavelmente tentando ligar para algum banco, para a polícia, ou para um primo distante que talvez fosse advogado. Minha mãe estava sentada à mesa, pálida, calada. Parecia mais velha que na noite anterior. A raiva tinha sumido. Quer me explicar o que é isso? Meu pai gritou, sacudindo uma cópia do anúncio do corretor que ele tinha recebido por e-mail. Acho que o anúncio fala por si, respondi, tranquilo. Ele se aproximou. Você não pode simplesmente parar isso. Levantei a mão. Antes de dizer qualquer coisa, não tem volta. Tudo está documentado. Todos os pagamentos. As transferências. As contas. A escritura. O título. O seguro. Os impostos. Ele abriu a boca para retrucar. Já falei com um advogado, acrescentei. Silêncio. E a gente? Minha mãe perguntou, pela primeira vez em muito tempo, com um tom real, sem cobrança. Sem culpa. Para onde a gente vai? Olhei para ela. Não respondi logo. Você teve 8 anos, disse. 8 anos para entender isso. Para se preparar. 8 anos do meu dinheiro, do meu nome no crédito, do meu tempo. Você podia ter economizado. Podia ter arrumado um emprego estável. Podia ter me tratado como um ser humano. Ela desviou o olhar. Meu pai bateu a caneca na mesa. Você não é melhor que ninguém. Ele virou de costas. Tá dando as costas para sua família. Não, disse, levantando. Estou finalmente me voltando para mim mesmo. Jason apareceu nas escadas, meio perdido. Pera, você tá falando sério? Tipo, sério mesmo? Sim. Mas eu moro aqui, disse ele. Não por muito tempo. Ele piscou, atordoado, como uma criança descobrindo que o Papai Noel não existe. Cara, eu não tenho para onde ir. Dei de ombros. Nem eu, quando dormia em sofá só para manter a luz acesa nesta casa. Mas eu dei um jeito. Fui até o balcão, peguei o envelope com a oferta do comprador. 30 dias, falei. É o prazo pro fechamento.
Depois disso, sugiro que você encontre seu caminho. Como eu fiz. E fui embora. Ainda não era para sempre, mas por enquanto, era o suficiente. Eu ainda tinha uma última jogada a fazer e não era vender a casa. Era algo maior. A venda foi concluída exatamente 31 dias depois. Assinei a papelada final no escritório do advogado com uma confiança silenciosa e firme, o tipo de segurança que eu nunca tinha sentido. Pelo menos, não perto da minha família. O corretor deslizou o cheque pela mesa e eu nem pisquei. Não era só dinheiro. Era prova. Prova de que eu podia construir algo. Possuir algo. Concluir algo sem precisar do nome de ninguém anexado como sócio involuntário. Não voltei para casa naquele dia. Não ajudei com as malas. Não fui ver se estavam bem. Eu já tinha dado a eles quase uma década disso tudo. E o que recebi em troca foram sarcasmo, silêncio e dívidas. Mas deixei uma última coisa para trás. Uma pasta impressa não digital. Sabia que meu pai só abria e-mails marcados como urgentes, e mesmo assim, às vezes não lia. Dentro da pasta, havia um documento intitulado Coisas que você disse que eu nunca fiz. Incluía uma planilha com cada centavo que paguei por eles. Extratos da hipoteca. Recibos do mercado. Boletos de plano de saúde. Parcelas de cartão de crédito que quitei às escondidas, só para evitar o bloqueio da conta. Cada Uber que pedi quando minha mãe fez cirurgia. Cada livro que comprei para o Jason que ele nunca sequer abriu. Cada vez que cobri um cheque especial para que a luz não fosse cortada. Havia até uma captura de tela do cartão de aniversário que eles me deram junto com meu agradecimento. Deixei tudo isso no balcão da cozinha. Foi a última vez que vi aquela casa. Ou eles. Uma semana após a venda, os telefonemas começaram. Primeiro minha mãe, chorando. Depois o Jason, tentando negociar. Depois meu pai, com raiva. Mensagens de voz acusando, falando de traição, de vergonha familiar. Não atendi. Não respondi. Em vez disso, mudei de cidade. Em silêncio. Troquei de número. Abri conta em outro banco. Aluguei um apartamento novo moderno, tranquilo, cheio de luz pago à vista. Sem colegas de quarto. Sem colegas que eu precisasse criar. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha dívidas. Não tinha contas escondidas para cobrir. Não havia emergências me engolindo o salário sem jamais perguntar como eu estava. Nem percebi o quão leve estava meu peito até a segunda semana passar sem ninguém me pedir nada. Comecei a fazer terapia. Terapia de verdade. Não aquela onde você escreve num caderno e sua mãe lê depois, por engano. Comecei a comer melhor. A dormir melhor. No impulso, me inscrevi num curso de cerâmica. Sempre quis fazer. Nunca tive tempo entre plantões dobrados e crises familiares. E então, um dia 6 meses depois da venda recebi uma carta. Sem remetente. Só um envelope amassado, encaminhado pelo meu antigo endereço de cobrança. Era do Jason. A carta começava assim. Ainda acho que você foi longe demais. Mas agora eu entendo. Ele disse que estava morando em um apartamento compartilhado, do outro lado da cidade. Trabalhando meio período. Cozinhando as próprias refeições. Pagando aluguel pela primeira vez na vida. Disse que era horrível. Ele também disse que foi a primeira vez que entendeu pelo que eu devia ter passado. Que ele não sabia. Que sempre lhe disseram que eu gostava de cuidar das coisas. Que eu precisava me sentir útil. Ele terminou a carta dizendo: Não espero que você nos perdoe, mas espero que um dia fale comigo de novo. Mesmo que seja só para me dizer que eu fui um idiota. Dobrei a carta com cuidado e guardei numa gaveta. Ainda não estava pronta para responder. Ainda não, mas quem sabe um dia. Mamãe e papai nunca escreveram. Acho que nunca vão escrever. E tudo bem. Porque eu não estou mais com raiva. Não estou amarga. Estou livre. Eles costumavam me chamar de peso morto, de sanguessuga da família. Mas eu era a tábua de salvação.
E finalmente, me soltei. Hoje, não ando mais em ovos. Ando sobre pisos de cerâmica que eu mesma escolhi. Num lugar onde ninguém me chama de decepção. Por não comprar comidas que eu nem como. Tenho paz. Tenho espaço. E no meu aniversário de 31 anos, comprei um cartão de verdade. Na frente, estava escrito: Parabéns, você conseguiu. Assinei com o meu próprio nome. E foi o suficiente.